E aí, você está preparado ou preparada para ver mais algumas aparições de fantasmas que o Adversus encontrou em vídeos na internet e que podem surpreender em você? Então, daremos início a mais uma parte do tema Fantasmas. Agora é a parte 5. E nunca duvide dessas aparições, pois elas podem serem verdadeiras. O sobrenatural pode estar muito mais próximo da gente do que imaginamos. E que através desses vídeos tentam nos provar suas aproximações com a gente. Na década de 90, existia uma cantora chamada Selena Pérez. Estava fazendo muito sucesso, chamando a atenção do mundo todo. Uma jovem cantora e também atriz, que não sabia, mas iria perder a sua vida de maneira trágica. E tudo isso muito jovem, aos 23 anos. Uma mulher que se dizia ser presidente do fã-clube de Selena seria a maior culpada desse crime. Mas algo inacreditável e até surpreendente ocorreu no velório de Selena. Tudo isso diante de uma câmera que filmava o local, inclusive o marido, que estava sofrendo inconsolável ali. Mas inesperadamente algo decidiu consolar o marido de Selena. Mas não estou falando de uma pessoa que estava ali presente. Era como se algo invisível a nossos olhos tivesse tocado o ombro do rapaz. E ele mesmo sentiu aquele toque. Como se alguém estivesse ali para consolar ele. Ele retribuiria aquele toque estranhamente. Muitos acreditam se tratar do espírito de Selena, que estava ali para consolar o seu marido, que estava sofrendo muito. Como havia pouco tempo que ela havia falecido, talvez seu espírito estava ainda sem rumo, sem saber que havia falecido ainda. E com isso continuava vagando pelos locais onde principalmente seu marido estivesse, inclusive em seu próprio velório. Será que aquela câmera teria pego o exato momento de uma manifestação de um espírito? É uma hipótese muito plausível. Quando uma família assistiu às gravações que o circuito de segurança que ficava do lado de fora de sua casa fizeram em uma madrugada, acabaram se surpreendendo com uma aparição do que parecia ser de um homem que apareceu de repente, nitidamente como se estivesse se materializado ali. A rua estava vazia, não havia ninguém, somente aquela aparição. E para a surpresa de todos, um rapaz que morava na casa acabou reconhecendo aquela aparição como o provável espírito de seu amigo falecido, que aliás teria perdido sua vida em um assassinato ali mesmo, naquela rua, naquele mesmo local. E o mais surpreendente é que o rapaz reconheceu até as roupas que seu amigo usava naquele dia do crime, levando a ele à conclusão de que realmente o espírito de seu amigo acabou aparecendo em frente à casa deles, numa madrugada estranha. Provavelmente, os cachorros dos vizinhos também viram aquela aparição, pois se comportaram de maneira estranha durante a madrugada, latindo como eles jamais haviam latido antes. E não havia nada naquela rua para que eles se comportassem daquela maneira, segundo alguns vizinhos que saíram para verificar. E até mesmo os vizinhos, quando souberam dessas gravações, se assustaram muito, pois quem saiu naquela madrugada poderia também ter visto, assim como os cachorros, essa aparição desse provável espírito. Esse cinegrafista teria apontado sua câmera somente para filmar um acidente de duas scooters, na qual ficaram completamente destruídas. Mas esse cinegrafista não sabia que iria acabar filmando também algo bizarro e talvez sobrenatural. Atrás das árvores
Ao fundo, uma sombra gigante, estranha e humanoide caminhava por ali. Para piorar, no local haviam várias pessoas curiosas, mas nenhuma dessas pessoas viram pessoalmente essa sombra que passava ao fundo devagar, reforçando assim a ideia de muitos de que o que passou ali foi o espírito de alguém ligado com esse acidente, já que com a força do impacto, essas scooters acabaram ficando destruídas. Uma mulher também acabou perdendo sua vida no acidente, já que dizem que minutos após esses acidentes, os espíritos se fazem presentes no local também. Esse vídeo ficou conhecido como O Gato e o Fantasma. Foi quando o dono do bichano acabou notando um comportamento estranho com o gato, que parecia estar brincando com algo invisível e que parecia tocar aquilo que estava ali. Não era como se o gato estivesse tocando no nada. A impressão que dava é que o gato estava sentindo aquilo que estava brincando com ele naquele momento. O dono acredita se tratar de um espírito, pois naquela casa havia um membro da família que perdeu sua vida e que adorava brincar com aquele gatinho. Talvez teria voltado para fazer aquelas brincadeiras descontraídas, na qual o bichano sentia falta e parecia gostar demais também. Como disse, um vídeo conhecido como O Gato e o Fantasma. E olhando o vídeo, esse título é mais que merecido para ele. Na Indonésia, existe uma mesquita que é monitorada 24 horas por alguns circuitos de segurança. E uma dessas câmeras que filmavam o local acabou filmando uma sombra negra veloz que passaria correndo, mas logo desapareceria em seguida. Uma sombra com traços humanos corria como uma pessoa, mas obviamente que não era uma pessoa comum, que seria muito mais provável se tratar de algo sobrenatural, mais precisamente, um espírito. Tudo isso teria acontecido num horário onde não havia ninguém no local, somente os circuitos de segurança filmando. Há muitos debates quanto a essa aparição. Se poderia se tratar de um espírito perdido ou de alguma entidade maligna. Tudo isso pela forma com que aquela aparição se movimentava muito rápido, já que dizem que entidades malignas possuem essa capacidade de velocidade. Você acredita em qual dessas hipóteses? Uma mãe acabou notando que sua filha falava com alguém o tempo todo pela casa, como se estivesse falando com uma criança, brincando com aquela criança. Mas nunca havia ninguém com sua filha. E isso fez até com que aquela mãe levasse sua filha em um psiquiatra. Mas não havia nada de errado com a menina. E a menina continuava falando com alguém. Até que um dia, enquanto a filha brincava, a mãe resolveu bater uma fotografia dela ali enquanto conversava com alguém que não estava presente. Mas a fotografia acabou revelando uma dura realidade para aquela mãe, pois havia alguém com sua filha. Se tratava de uma criança que não podia ser vista a olho nu pela mãe, mas a fotografia revelaria que ela estava ali presente com a filha dela, brincando como a menina entregava, conversando sozinha. Acredita que essas aparições podem se tratarem mesmo de fantasmas? Você também acha que fantasmas podem se fazerem presentes através de vídeos e fotografias? Tá gostando de acompanhar os temas que o Adversus vem trazendo, principalmente ligados com o sobrenatural? Então, continue acompanhando o Adversus, pois como você já deve saber, muitos vídeos misteriosos ainda continuarão pintando aqui em nossa telinha. E eu adoraria ter você juntinho aqui comigo para nós, então, acompanharmos esses vídeos misteriosos e termos também uma leve sensação de medo. Continue com Adversus e até o próximo vídeo.